Estamos aqui hoje no gabinete do presidente da Câmara de Medeiros Neto, o vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda, para conversar um pouco com ele sobre o episódio que aconteceu na sessão da Câmara de segunda-feira. Boa tarde, vereador Sérgio. Boa tarde, Pintão. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Tropical. Estou aqui para esclarecer esse episódio. Alguns estão levando para o lado da maldade, falando que eu estou aqui para não brigar por salário de professores, e sim de vereadores, mas é tudo equívoco, tudo errado que está na mídia aí, viu, Pintão? Ô vereador, a gente viu que o vereador Diran Cigano, ele na tribuna, né, questionou bastante sobre a questão do salário dos vereadores. Deixou transparecer que os vereadores da casa não faziam jus, não mereciam receber os salários que recebem, né? Mas eu lembro muito bem que num programa do Pintão, um tempo aí atrás, bem no início do mandato, o vereador Diran, ele ao vivo, por telefone comigo no ar, assumiu um compromisso com a população de Medeiros Neto que entraria com um projeto de lei propondo a redução do salário não só dos vereadores, mas de todo o agente político de Medeiros Neto, porque esse aumento não foi concedido só para os vereadores, né? É que fique bem claro para todos os ouvintes que esse aumento salarial dos agentes políticos foi concedido numa sessão da Câmara que aconteceu no distrito de Itupeva no dia 7 de julho do ano passado. Então a Câmara passada concedeu esse aumento para os agentes políticos que assumiram o mandato esse ano. E ele ficou de apresentar esse projeto. No entanto, não apresentou, mas insistentemente na tribuna, através de discursos, ele fica batendo na mesma tecla. Qual seria a posição da mesa diretora em relação a isso? A mesa diretora está de acordo se tramitar um projeto na casa para poder tentar colocar o salário dos agentes políticos, pelo menos ao que era antes, né, ao mesmo salário que era antes do aumento, né, da gestão passada? Certo, Pidão. Eu ouvi na época o seu programa e achei até louvável mesmo, mas até hoje, desde o dia 2 de janeiro que eu sou presidente dessa Câmara, até hoje o vereador Diran não apresentou esse projeto. A gente tem elogiado bastante o trabalho da vereadora Cida Boiadeiro por conta de algumas ações, né, comunitárias que ela tem desenvolvido aí no município. Tem elogiado também o trabalho do vereador Cabral, do vereador Chico da Vila, né, com ações também positivas para a população, como também da vereadora doutora Arlete, que tem levantado e encabeçado movimentos, né, para poder defender o interesse do trabalhador de Medeiros Neto, principalmente agora no que diz respeito a esses servidores públicos que estão na suplência do concurso, né? Então, alguns vereadores realmente fazem jus, né, pelo subsídio que recebe aqui na Câmara, até porque o vereador não tem emprego, o vereador não tem salário, o que recebe é um subsídio para que ele possa exercer com independência o teu mandato, né? Precisa ficar bem claro que no momento que você tira do vereador esse poder, você está dando ele margem para poder praticar a corrupção. A verdade é essa, né? Então, precisa o povo compreender que o vereador ele tem que ter independência do poder executivo para poder representar, né, a parte da população que acreditou, confiou nele esse mandato. Então, eu vejo que a Câmara de Vereadores de Medeiros Neto, desde o início da sua gestão, quando você assumiu a presidência desta casa, tem trabalhado com independência, inclusive, né, deixando né, o trabalho de todos os colegas de forma independente, de forma que eles possam expressar as suas opiniões, né? Mas a população também questiona, porque o vereador no discurso da tribuna é uma coisa, mas na prática ele não tem ação, né? Então o pessoal cobra disso, né? Por exemplo, eu mesmo cobrei, fiz postagem, fiz publicação em rede social cobrando do vereador Diran essa posição, para que ele apresente esse projeto, já que ele é tão contra o salário de R$7.596 que o vereador recebe, que ele saia da tribuna, que ele possa apresentar esse projeto para poder o plenário da casa discutir sobre isso. Se esse projeto for apresentado pelo próprio vereador na casa, o senhor como presidente tramitará ele na sessão? Com certeza, eu não estou aqui para atrapalhar trabalho nenhum, principalmente se for benéfico à população de Medeiros Neto. Mas bem lembrado, Pintão, sobre as ações dos vereadores que aqui realmente trabalham.
Você citou a Cida, o doutor Arlete, Cabral, a transparência minha nessa Câmara, que hoje eu tenho orgulho de falar, não deve R$1. Todos os impostos são pagos, temos dinheiro em caixa hoje não tem divisão de que antigamente era dividido o dinheiro rateado, aqui não é. O dinheiro está na caixa, está na conta da Câmara e vai ficar até o final do ano, para que possamos dar um destino, ou devolver o executivo, ou fazer uma obra para casa. Mas eu quero dizer também sobre esse salário que foi aumentado, foi na gestão passada. E na época, ele fala que não votou, mas ele esperou todo mundo votar. Depois que os 10 vereadores votaram, que ele foi lá falar que não. Porque ele não foi o primeiro a levantar a bandeira. É muito fácil, depois da onça morta, pegar no rabo e tirar retrato. A gente tem que mostrar a cara, tem que ter qualidade, não é ficar escondendo atrás de uma máscara de bom samaritano. Naquela ocasião, o voto dele, sim ou não daria resultado mais nenhum, né? O projeto já teria sido aprovado mesmo. Não tinha influência mais nenhum voto. Foi um voto fôlego morto, que não servia para mais nada. Você está ouvindo o programa do Pintão, pela Rádio Tropical FM. E a gente viu aí nas redes sociais, né, muito se falar aí dos salários dos vereadores, né? Mas a gente não pode esquecer, é claro, que junto com o aumento do salário dos vereadores foi aumentado também o salário dos secretários municipais, da prefeita e do vice-prefeito aqui de Medeiros Neto, né? Mas enfim, tá aí. Agora eu gostaria de você colocar aí a entrevista que foi feita com a nossa vereadora Cida Boiadeiro, Paulinha. O pessoal de Patioba tem observação para falar sobre o vereador Serjão. Ele que é um homem de bem, todas as vezes que a gente procura o vereador Serjão, ele nos atende maravilhosamente bem, com todo carinho, e resolve os nossos problemas. E toda vez que a gente procura ele está na Câmara para nos receber. Ao contrário dos outros que a gente, para achar, tem que fazer promessa. Serjão é um homem de bem e, claro, como o Pintão disse, cada um tem a sua opinião, não é mesmo? Vereadora Cida, entrevista agora com a vereadora Cida na Câmara Municipal hoje pela manhã. Coloca aí, minha amiga Paula. Eu tô aqui também com a vereadora Cida Boiadeiro e em relação a essa situação toda, a gente sabe que a vereadora tem feito um trabalho bastante exemplar aqui em Medeiros Neto, tem iniciado, né, trabalhos sociais aí, principalmente um trabalho referência que é essa ginástica, né, que você tem levado para todos os bairros aqui do município de Medeiros Neto. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua atuação como vereador e sobre a atuação do vereador Sérgio Luciano como presidente da casa, vereadora. Bom dia, Pitão. Fico feliz de poder falar um pouquinho aqui para os ouvintes da Rádio Tropical. Esse trabalho ginástica de rua foi um projeto criado em 2013 e foi para beneficiar a população mais carente que não tem condições de ir a uma academia. Quanto ao presidente Sérgio, fico até suspeita de falar por fazer parte da diretoria desta casa, mas ele tem feito um excelente trabalho, é transparente e é isso que a população precisa. Vejo também que está tendo uns buchichinhos sobre aquela reunião da Câmara, da sessão da Câmara passada, da segunda-feira, do vereador Diran Cigano. Eu vejo que o vereador Diran Cigano, mas infelizmente é assim mesmo, né? As redes sociais estão aí, as pessoas talvez não conheçam o trabalho do Diran Cigano, mas presente nesta casa que sempre chegam pessoas também que foram eleitores do Diran Cigano à procura dele e ele nunca esteve presente nessa casa. As únicas vezes que a gente encontra o Diran Cigano no decorrer da semana são raras às vezes e quando sim é para reclamar de alguma coisa. Ô, vereadora, mas a gente sabe, né, que o vereador na tribuna, ele tem, né, sua livre palavra, inclusive ele tem imunidade por atos, palavras e votos, né? A gente sabe que os discursos na tribuna, muitas vezes acalorados, muitas vezes, né, discursos que a população pega isso depois e gosta ainda mais de inflamar, né? Mas a posição
do presidente da casa, a senhora como vice-presidente da casa, a senhora entende que o papel da mesa diretora realmente era defender, né, a posição dos vereadores que realmente trabalham aqui nesta casa, né? Então não há por que ter criado toda essa polêmica diante desse fato. A senhora concorda comigo? Eu concordo sim. Agora, o que eu vejo aí é o seguinte, entendeu? Eu vejo que o Diran, ele tenta realmente defender a classe de professores. Quanto ao Diran Cigano, eu até gostaria de ter feito proposta isso em Câmara com ele, que ele defende tanto os professores, mas não faz nada por essa classe. A gente não vê ele criar um projeto para nenhum professor. Eu tenho recebido sim o salário aqui, tem feito justo a esse salário. Trabalho sim, tem vários trabalhos sociais. Eu às vezes não gosto de divulgar, porque que é dado com a mão não precisa mostrar com a outra, né, Pitão? Mas assim, a população me conhece. Quando o Diran Cigano, ele diz que foi o primeiro mais bem votado, eu acho justo. Só que aquilo é só durante o período político, né? Eu fui a 4ª colocada, fui a 2ª da coligação da doutora Jadna, mas eu não fico manifestando isso por aí não, porque quando abre aquela porta do plenário, que os vereadores entram, a partir de ali se encerra qual a posição de cada um, se é primeiro, se é segundo, todos se tornam vereadores desse município para atender a população. Ô vereador, eu deixo você aqui suas considerações finais aí para a população de Medeiros Neto e já adianto os meus agradecimentos pela sua participação no programa de hoje. Eu só tenho a agradecer à população de Medeiros Neto por acreditar e confiar no nosso trabalho, principalmente no trabalho do presidente. Vejo que a casa continua sempre cheia e cada vez mais chegam pessoas para vir aqui para ouvir. Eu peço a cada um dos eleitores, do setor, do público em geral, que se posicione, mas de uma maneira certa. Se preocupe cada um com si, se preocupe de agora para frente como que vai ser esse trabalho, porque a população não pode mais sofrer por causa dessa casa.